focar então em algumas perguntas. Você mencionou a pergunta da Ana Letícia, da Anitta, né? Só que agora, como a gente entrou em outra live, ela desapareceu. Desapareceu. Se ela puder, Anitta, se você puder digitar de novo aí. Mas assim, não sei, quer comentar alguma coisa enquanto eles. Bom, então, assim, eu acho que é tudo que você falou, tem boa parte do que você falou, que eu falo sempre em sala de aula, né? Faço questão de lembrar. Principalmente a questão da nossa preocupação, né? De ter essa ideia de que essa água eu vou mandar o mais rápido possível, vou pegar essa água do meu loteamento e vou mandar o mais rápido possível para longe. Então, a gente tem que, nesse pensamento do engenheiro, de que a gente tem que tentar fazer uma forma de que eu possa armazenar para que eu não provoque uma sobrecarga no meu sistema de drenagem urbana. Então, assim, sempre tento focar bastante nisso. Acho que isso é super importante, esse pensamento, né? Como você falou, a questão de pensar na bacia como um todo, né? Acho que isso também é muito válido. Essa questão de você não pensar só na sua rua, não pensar só no seu sistema, mas nele como um todo. E acho que é isso. Acho que tudo que você falou é super importante para os cursos, assim, essa preocupação, né, do estudo da drenagem urbana. Acho que os alunos, de forma geral, tanto quem já é formado quanto quem trabalha na área, todas essas informações que você passou hoje, acho que é importante para refletir. Até essa questão que você falou do Pinheiro, né, que foi importante essa pergunta, né, para saber se o sistema de drenagem urbana é um problema lá ou seria uma possível solução, né? Eu ouvi agora a pergunta da Anitta, o diálogo entre o setor público e privado para melhorar a drenagem de uma cidade. Eu vou falar de um exemplo meu. Na época em que eu estava no doutorado, em Porto Alegre, o professor Tucci era coordenador do plano diretor de drenagem urbana da cidade. Era um convênio da URGS, Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, com a Prefeitura de Porto Alegre. O que é que facilitou esse diálogo e o fechamento de um convênio? Que foi possível dar bolsa para aluno de mestrado. Eu recebi bolsa no início do doutorado, tinha bolsa de estagiário, bolsa de iniciação científica dentro desse projeto e em uma sala de projetos dentro da universidade, onde eu passei meu doutorado todinho naquela sala. A gente tinha gente na prefeitura que era inclusive aluno de doutorado. A gente tinha gente na prefeitura consciente desse diálogo. Aí vim para Maceió. Alguns anos atrás, a gente tentou estabelecer um convênio com a Prefeitura de Maceió para o nosso plano municipal de saneamento. Não deu certo. Questões, não sei se política. Eu sei que a gente, no final, a gente tinha um background, né, o que a gente tinha de informação sobre as bacias de aqui, né, e se não tivesse, a gente ia correr atrás com certeza. O professor Valmir era diretor do CETEC, ele disse, vamos criar uma sala de projeto igual o IPH. No final não deu certo, mudou a gestão da prefeitura, aí abriram a licitação e, bom, a gente tentou a gente se ofereceu. Era uma consultoria praticamente de graça, porque era contrapartida da universidade, mas não deu certo. A prefeitura preferiu abrir licitação, veio uma empresa de Porto Alegre, inclusive, nem conhecia a empresa, que fez um plano de municipal de saneamento com as 4 vertentes em 2 anos, eu acho. Ficou um plano... É aquele tipo de trabalho que vai para a prateleira, mas não reflete o conhecimento do local. Marlos, eu pisei numa grota, eu entrei em grota do Reginaldo, fazer medição de uma sessão transversal, gente olhando para mim, aquele jeito que vocês sabem, né? O que é que esse cara estava fazendo? Fui eu, o Gustavo Peplau, que foi aluno de mestrado e hoje é professor no IFE Caruaru, o irmão dele, o Guilherme Peplau, que é ex-aluno da UFAL e fez mestrado na UFPE, hoje é da CHESP. A gente percorreu o Reginaldo em um monte de local, entrando em grota no Antares, a gente entrou em grota no Pau d'Arco, a gente entrou em grota... A gente conhecia
dos nossos olhos a realidade das bacias. Mas, infelizmente, a UFAL não foi escolhida para fazer o plano municipal de saneamento. A gente certamente ia fazer um bom trabalho. Ah, porque demora muito, vocês têm muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Cara, pode até ser, a gente talvez esteja muito mais acostumado com a vida acadêmica do que. Mas sairia um trabalho. A gente se esforçaria. Em Porto Alegre eu vi, demorou mesmo, demora mais quando é com a universidade. Mas veja, é melhor demorar mais e sair com qualidade ou fazer um trabalho porque cumpriu um prazo e não tem uma aplicabilidade real, né? Então, o Lucena, se tiver aí, pode até dar a opinião dele, mas realmente o Lucena também era parte da equipe e a gente não foi escolhido. Aí eu participei com o Lucena no plano do Municipal de Saneamento de Rio Largo. A área de drenagem sempre é o patinho feio dos 4 eixos de saneamento. É o que tem menos dados, é o que não tem cadastro. No SNI, Sistema Nacional de Informação de Saneamento, é o que tem os indicadores mais pobres. É o patinho feio. É uma área que, às vezes, você fala... Eu tenho uma colega de Porto Alegre que era dessa época do... Porto Alegre era uma das poucas cidades no Brasil que tinha um departamento só de águas pluviais. Foi fechado por questões políticas. Foi um passo atrás. Aí tem uma colega, a Daniela, que era desse departamento e era aluna do IPH também, na prefeitura, que ela fala que é uma área que às vezes deixa a gente frustrado, porque a gente fala, a gente até instala, Porto Alegre já tem um monte de bacia de atenção, mas às vezes a cidade continua sendo alagada, então aí é um desafio para os nossos métodos de cálculo, nossos métodos de diagnóstico das coisas, mas assim... Enfim, tem que ter esse trabalho de levantamento. A Prefeitura de Belo Horizonte tem talvez um dos melhores planos municipais de saneamento do Brasil. Quando eles começaram, ainda no início dos anos 2000, viram o que a gente tem hoje, problema, sem cadastro. Eles passaram 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu acho, 1 ano e 8 meses só levantando as galerias de Belo Horizonte. Então foi um trabalho assim absurdo, 1 ano e meio só indo de rua em rua, georreferenciando tudo, colocando tudo em AutoCAD, sei lá, em GIS, e assim, para vocês terem ideia como é a situação. Porque aí depois veio projetos interessantes, podem procurar na internet, o projeto Drenurbis, que é a revitalização de bacias, aí esse projeto... Hoje a Lagoa da Pampulha está num processo de tentativa de despoluição, né? É uma empresa até de um biólogo que fez doutorado no IPH. Ele ganhou a licitação da Prefeitura de Belo Horizonte, está fazendo a despoluição usando uns elementos químicos e depositam os poluentes para baixo, mas, lógico, ele está agindo só na Lagoa da Pampulha. O pensamento de bacia ainda não está... A ação da bacia, né, que é o que eu falo do global, ainda não está totalmente realizada, que é o saneamento das bacias. Quem mais? Não sei se tem alguém... Deixa eu ver se tem alguém com mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Sim, eu podia falar bem rapidinho também, eu falei de planos. O nosso diálogo com o urbanismo e com a política de forma geral, vamos dizer assim, as ferramentas de implementação disso são nos planos, tá? Então... Se você ler o plano diretor de Maceió, o mais antigo, até o mais novo, sei lá, é um texto lindo. Maceió, pelo plano diretor, Maceió tem que ser ambientalmente umas maravilha, né? Então, mas para implementar isso, aí na Câmara de Vereadores, por exemplo. O plano diretor de Maceió tem um código de obras que diz que, sei lá, para... lotes de 1.200 metros quadrados, eu acho que os números são esses. Você tem que ter 15% de permeabilidade, de área permeável. Quantas pessoas ou famílias em Maceió têm um lote de 1.200 metros quadrados? Tá? Tem uma dissertação de mestrado nossa, que o Vladimir orientou, do Hugo Pedrosa, em 2008. Ele pegou as regrinhas do plano diretor, simulou... Com a aplicação do plano, diretor, no Reginaldo, sem aplicação do plano, as vazões não mudam quase nada, porque esse efeito de permeabilidade em lotes que quase ninguém tem, só grandes empresas, não adianta nada, entendeu? Então, aí você diz, então qual é uma taxa de permeabilidade boa? Isso também é um desafio. Eu estou com 3 alunos de iniciação científica que estão procurando na internet e na literatura se tem algum local que chegou num número.
A gente vai ver se faz umas simulações simplesinhas em algumas bacias que a gente tem aqui, para ver se a gente começa a pensar o que seria o número. Porque, assim, eu posso pensar em permeabilidade para abater o pico de vazão, eu posso pensar em medida, permeabilidade ou estrutura de drenagem para abater o volume, ou simplesmente diminuir a velocidade da água. Né? Porque quando a gente permeabiliza, a gente aumenta o volume, aumenta o pico e a água chega mais rápido. Né? Então, enfim, o recado que eu digo aqui é esse mesmo, é pensar globalmente na bacia hidrográfica, não solucionar só sua rua, e pensar que você tem que diminuir volume de água escoada, diminuir o pico da vazão e retardar a velocidade, diminuir a velocidade do escoamento. Né? Então, é isso que tem que ser feito. E olhe, há uma analogia incrível com o trânsito. Por exemplo, eu moro aqui no Estela Maris. É um exemplo de pensamento local e não global. Aí, houve uma discussão naquele trecho 3 de Vera Arruda, que é a parte onde eu moro, que estão fazendo agora, né? Houve uma discussão, vamos abrir rua ou não vamos abrir rua? Foi uma briga na Câmara Municipal até o final do ano passado. Vamos abrir porque vai solucionar o problema de trânsito. Aí o cara diz, vai solucionar. Aí eu pensei logo, vai solucionar porque ele mora naquela rua e ele vai chegar em casa mais rápido. Também nem sei se vai, viu? Vai dobrar na rua, vai entrar e vai para sua garagem. Ele está pensando localmente, né? Haveria que, para tomar uma decisão dessa, você tem que pensar globalmente, quer dizer, o trânsito ao redor, você tem que fazer uma simulação, aí quem entende de engenharia de transporte, você tem que fazer uma simulação, se a velocidade realmente vai mudar ao redor, se realmente o tempo de chegada em casa vai ser. Então, assim, o escoamento nas ruas de carro é muito parecido com o da água. Aí as pessoas tendem a pensar localmente e a resolver aquele ponto, e você não resolve o total. Então, assim, é por isso que eu falei da analogia do viaduto, né? O viaduto transfere o escoamento. A quantidade de carro seria a nossa vazão na água, né? Quando a gente diminui estreita a pista e diz que tem que passar mais rápido, é como se a gente estivesse estreitando um conduto e ele pega mais velocidade para passar no mesmo volume. Então, as analogias são muito interessantes. E aí, quem pensa drenagem na cidade, manejo de águas pluviais, por exemplo, incentivar o aproveitamento de água do telhado. Algumas cidades brasileiras já têm leis para incentivar. Tem gente que estuda IPTU hidrológico. Você reduz IPTU para incentivar, se o cara construir reter na fonte a água. Tá? Tudo no meio ambiente que é retido na fonte, quando você vai caminhando para a fonte, tende a ser mais barato de resolver. Aí a Ariane entrou aqui, a Ariane trabalha com resíduos sólidos. Quando você diminui a geração na fonte de lixo, torna o problema mais fácil de resolver. Quando você diminui a geração de esgoto na fonte, torna o problema mais fácil de resolver. Quando você economiza... Pronto, abastecimento. Quando a gente economiza água, a gente torna o problema mais fácil de resolver, porque o setor público vai gastar menos dinheiro para aumentar a infraestrutura de construir estação de tratamento e tal, né? Outra coisa, aí os urbanistas falam também, espalhamento da cidade. A gente às vezes se orgulha, a nossa cidade está crescendo. Nem sempre isso é bom, porque quando eu deixo a cidade se espalhar em condomínios, as pessoas cada vez mais se distanciando, né? Você obriga o poder público a levar estrada para lá, rede elétrica, conduto de esgoto. Então, tudo, por isso que eu falo, pensar globalmente é pensar no todo, o funcionamento todo. Curitiba ficou famosa pelo plano diretor ambiental, lá na década de 90, 80, porque eles pensaram tudo junto. Pensaram em colocar as principais avenidas onde passam linha de ônibus em locais onde o densamento de pessoas era maior, porque as pessoas seriam estimuladas a pegar o ônibus. Tá? Aí as pessoas andariam mais a pé, mais de ônibus, menos carro, menos necessidade de construir estrada, menos necessidade de tapar rio. Né? Já existem movimentos em São Paulo, no Rio, dos rios escondidos. Existem ONGs trabalhando com isso em São Paulo, os rios escondidos. Né? O nome Carioca vem do Rio Carioca, e hoje tem jovem carioca que nem sabe de onde vem o nome Carioca. Né? Porque a gente tratou os rios da cidade dessa forma, tapando o rio, canalizando. Deixa eu ver, tem uma pergunta boa aqui. Vou tentar aproveitar melhor, né? Porque senão acaba de novo. Deixa eu ver aqui. Professor, em Porto Alegre, qualquer chuva alaga. Olha aí, a Daniele foi aluna nossa, já vivenciou
eu saí de Porto Alegre em 2005, né? Apesar das medidas do plano diretor, deixa eu ver o que ela escreve aqui. A Daniela está lá no IPH, né? Eita, não vi direito aqui. Ela fala, acho que ela fala que continuam os problemas, né? É porque não só é drenagem, é a solução conjunta, né? É a solução conjunta, mas eu diria assim, por exemplo, a Lagoa da Coca-Cola também, se você olhar a Lagoa do Graciliano Ramos, a Lagoa da Coca-Cola e a Lagoa do Salvador Lira, não resolveram ainda o problema dali perto da UFAL, não resolveu ainda. Primeiro porque precisa chegar água nelas, aí já tem o problema técnico da microdrenagem. Não adianta fazer uma bacia, uma lagoa gigante e a água não chegar nela. Então tem que resolver o problema de microdrenagem para chegar lá, né? Em segundo, que tem a questão da impermeabilidade. Eu faço isso, eu dimensiono a lagoa para um horizonte, né? E aí, por exemplo, programas de habitação popular vão ocupando a bacia do Taboleiro até chegar no aeroporto, impermeabilizando mais. Isso vai dar problema, né? Na primeira chuva que deu depois da inauguração do Shopping Pátio, o estacionamento deles ficou alagado. Entende? Olha o professor Valmir entrando aí. O professor Valmir um dia me lembrou de uma coisa. Rapaz, o Hospital Metropolitano, que vai ser massa, vai ser um hospital muito bom. Eu estava necessitando daquele hospital ali, perto da UFAL. É um dos pontos mais baixos da bacia do Tabuleiro. E será que um dia, né, a gente não vai ter problema de drenagem, que a ambulância vai querer chegar e tá alagado? Entendeu? Essas coisas. Como é? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu sempre falo, eu trabalho no Centro de Tecnologia da UFAL, e o Centro de Tecnologia está situado num dos pontos também mais baixos da bacia do Tabuleiro. Eu estou falando uma coisa aqui, mas na prática eu já vi o CETEC totalmente inundado. Eu tinha uma sala de permanência embaixo, ficou 10 centímetros de água em 2009. Né? Diminuiu um pouco porque a gente construiu alguns prédios novos com a cota mais alta, a água desviou. Né? Mas a gente... ao próprio FAO, né, de onde eu trabalho, tem problemas do mesmo tipo de pensamento local, no pensar na bacia. Onde eu estudei, na Federal do Rio Grande do Sul, problemas também. O Davi é meu primo. O Davi é engenheiro civil, trabalha em Petrolina. Não seria resolvido com a drenagem de água direcionada para as... Não, isso, Davi, é isso mesmo. E a ideia é direcionar a água para os pontos de absorção, a gente criar esses pontos. Agora, aquilo que eu falei, mais perto da fonte possível, né? Aquela filosofia do meio ambiente, de resolver o problema mais perto da fonte possível. Lógico que esse mais perto da fonte vai depender muito da realidade local. Eu falei antes, eu não posso obrigar uma pessoa que mora numa grota a construir um reservatório de micro-reservatório de atenção. Ela não tem dinheiro, mal tem para comer, né? Então, mas se você pensar no bairro, se você pensar numa praça, numa área verde, no bairro, e servir aquilo para reter esse escoamento, quem sabe? Se você pensar em incentivar, por exemplo, a Bacia do Sábio começa na Grota do Cigano e vai até o Ministério Público, ela tem a Grota do Cigano, vá no Google Earth, você vê lá, é aquela coisa marrom, uma casinha do lado da outra. Aí você desce e vai para Gustavo Paiva, aí você tem edifícios, área residencial com casas um pouquinho mais planejadas, aí você vai um pouquinho mais para frente, aí você tem Blumari, aquelas concessionárias de carro, a Igreja Universal, o Shopping Maceió, o Extra, você vê que são áreas, lotes maiores, com estacionamento que você olha assim, pô, eu não podia aproveitar essas áreas e incentivar o empreendedor a reter a água, já que eu não consigo fazer isso com aquelas pessoas que moram ali na grota, ou nas residências aqui, que são pessoas de classe média, às vezes média baixa, não vão ter condições de fazer isso. Então, é a questão da leitura social também, que eu digo que o engenheiro precisa, né? Não só saber a técnica de dimensionar, mas também perceber que a aplicação dele pode não ser viável em determinados pontos. O professor Vladimir fala de uma história engraçada, que é um programa de distribuição de vaso sanitário nas comunidades. Aí chega aí vai para o interiorzão, o cara toma aí o vaso sanitário para sua casa. Aí, um tempo depois, vai o fiscal. E aí, aplicou? Sim, como vaso de planta. Né? Pegou o vaso sanitário, colocou
vaso de planta, porque o cara não entendeu a realidade. O cara não tem não chega água na casa do cara, ele mora num rincão lá. Aí eu vou não tem uma galeria de esgoto, eu vou jogar, eu vou entregar um vaso sanitário para ele, vai servir de vaso de planta. Então essa leitura social é necessária também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Davi está dizendo que em Petrolina existe uma regra para construção. Em alguns locais do Brasil existem leis que incentivam você. Não, alguns locais obrigam prédios novos, por exemplo, a ter sistema de aproveitamento de água de telhado. Acho que em Recife tem uma lei dessa, se eu não me engano. Em alguns locais se estuda um incentivo. Há também gente que estuda a questão da taxa de drenagem, mas é um assunto complicado. Por exemplo, nessa realidade que nós estamos passando hoje, eu inventar mais uma taxa para a pessoa pagar, é difícil, né? Mas seria assim, o negócio é complicado. Óbvio, como a drenagem, apesar dela fazer parte do saneamento, como é complicado. Eu consigo medir o quanto a pessoa consome de água com hidrômetro. De certa dá para medir, de certa forma, ou pelo menos ter uma noção boa da quantidade de esgoto gerada no loteamento na região. Né? Se você souber o local onde aquele esgoto vai, você pode até medir lá. Você consegue medir energia elétrica, quanto a casa consome. E o quanto a casa gera de escoamento superficial. É difícil de medir. Então, aí se pensa no seguinte: eu posso dizer o seguinte, eu aplico uma taxa em dinheiro, né, para aquela região da cidade, quanto mais impermeável for aquela região. É uma ideia. Mas e a viabilidade disso, inclusive política, né? Aí tem essas questões também, a leitura disso. Davi está perguntando sobre lagoa de estabilização. Não, sim, Davi, para esgotamento sanitário, lagoa de estabilização, se for bem monitorada, bem operada, aí o pessoal, tá aí o Lucena, o pessoal que trabalha com qualidade, sim, trabalha, tem que estar... no Brasil tem essa questão também, né? Manutenção das coisas, né? Mas assim, ela não... Do jeito que ela é dimensionada hoje, as vazões que chegariam na lagoa dessa de drenagem não dá, para drenagem não dá. Você teria... Em alguns locais do mundo, você já dimensiona bacias de retenção. Nos Estados Unidos foi pioneiro nisso, Austrália, Inglaterra, que você dimensiona a bacia que vem a água mesmo de drenagem e ela é tratada. E aí você cria, sei lá, você divide a bacia em níveis, um nível inferior, quando o tempo está seco, quando não está chovendo, aí vem o esgoto puro e depois a bacia vai aumentando assim, né, do volume dela para quando vier a água mais... Deixa eu ver. O Ricardo Aragão, colega, professor. Meus parabéns pela iniciativa. A drenagem urbana é um assunto que precisa ser muito discutido. Nem norma da ABNT. Verdade. Não temos uma norma nacional da ABNT para projeto de drenagem, não. Cada município elabora o seu, ou a gente pega de municípios assim, consagradamente bem-sucedidos no tema. Aí tem o Manual de Drenagem de São Paulo, tem Porto Alegre, tem... Porque também não adianta a gente dizer que os engenheiros têm que projetar essas estruturas para absorver água se a gente não diz como fazer, né? E assim, a academia também tem essa função de ensinar a fazer. Então não existe realmente a ABNT. Há um consenso nos projetos. Se você lê um projeto feito em Porto Alegre, em Maceió, ou em São Paulo, é mais ou menos os mesmos tipos de cálculo. Mas não há uma norma da ABNT mesmo não, para a gente. Isso já é muito bem definido em esgotamento, em outras áreas da engenharia. Há uma coisa também que eu não falei, que existe essa inundação, a gente está discutindo alagamento em cidades. Existe o outro tipo de alagamento, viu, gente, para quem está começando na área, que é o ribeirinho, tá? Então, aquele alagamento que aconteceu nas cidades do Rio Mundaú aqui, são alagamentos ribeirinhos. É porque a gente ocupou o leito maior do rio, menor e maior. Tá? Quando o rio, naturalmente, a gente sabe que a história da humanidade foi feita ao redor de rios, né? Então, eles têm essa, naturalmente, subida e descida da água, que é diferente do que a gente está tratando aqui, que são alagamentos em áreas que até nem existia alagamento,
mas que a gente provocou, por causa da impermeabilização, tá? Não sei se alguém tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais para cima. A Daíse também é professora recém-contratada lá da UFAL, também está trabalhando com isso, né? Com drenagem também, com aproveitamento de água, enfim. Existem algumas nomenclaturas no mundo. É o WSUD, WSUD, Water Drenagem Urbana Sensível à Água, Water Sensitive Urban Drainage, né? E tem o SUD, Drenagem Urbana Sustentável, tem o LEED, Low Impact Development, que é desenvolvimento de baixo impacto, se vocês quiserem se aprofundar nisso, tá? A Milena está dizendo que não está conseguindo voltar. Enfim, alguém quer fazer alguma perguntinha aí? Porque aí eu posso ir encerrando. A Milena não está conseguindo voltar mais. Mas eu posso, se alguém tiver alguma perguntinha, aí eu vou disponibilizar isso no canal do meu. Vou tentar gravar e colocar no meu canal do YouTube. A Ariane perguntando, o papel do telhado verde. É uma das técnicas que são estudadas para, na fonte, você controlar a geração de vazão. Porque você cria uma área que amortece. Eu não digo infiltrar, né? Porque ela tem a laje do telhado embaixo. Mas ela retém parte da água, com uma interceptação, e ela retarda. E aquela água, você pode até depois jogar para um ponto para reaproveitar. Mas, assim, tem gente estudando o telhado verde. Inicialmente, os estudos de telhado verde eram por conta de mudança climática, de melhorar o conforto ambiental. O pessoal da arquitetura trabalha muito com isso. Mas ela já vem sendo estudada também, o telhado verde já vem sendo estudado em drenagem, como uma técnica também de reter diminuir a geração de escoamento. Tá? Agora, se a pessoa for colocar um telhado verde na sua casa, tem que conversar com o engenheiro estrutural. Tá? Tem aqui um intruso aqui querendo entrar no gabinete. Espera aí. Então, tem que conversar, por exemplo, com o engenheiro da parte estrutural, para ver se que você está inserindo carga numa laje. Tá? Então, isso tem que ser... Não é só chegar e colocar, não, sabe? Então, tem gente estudando isso também. Aí você pode aliar, por exemplo, o uso de telhado verde, tanto para drenagem, quanto até para plantação, para conforto térmico e etc. Tem alguns trabalhos, tem uma colega da Federal Santa Maria que estudou, e os alunos estudaram bastante em telhado verde e o efeito na drenagem. Tem gente, inclusive, que estuda as melhores plantas para colocar em cima, tem que ser uma planta que tem uma raiz curta, tal. O que mais? Se ninguém tiver mais, eu vou me despedindo, viu? Não sei se alguém mais tem alguma coisa, ou se eu deixei de responder alguma coisa. Aí a Daíse perguntou sobre a situação do Reginaldo. Eu, de fato, nunca mais me informei sobre o Reginaldo, não. Mas, assim, parece-me que não está muito diferente de uns anos atrás, não, né? Já houve aquela discussão sobre aqueles jardins filtrantes, mas não me parece uma coisa tão eficiente. Tem que fazer saneamento, o básico, feijão com arroz. É isso, pessoal. Eu vou encerrando, tá? A Milena não pôde continuar, infelizmente, né? Mas eu agradeço aqui. Vou colocar no canal do YouTube esse vídeo e estou à disposição. Aí lá na UFAL, estou como tutor do PET Engenharia Ambiental e vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento. E aí a gente desenvolve sempre esses trabalhos, trabalhando nessa área de águas urbanas, bastante, né? Certo? Junto com outros professores também, o Vladimir, o Lucena, a professora Nélia,
enfim, a gente está lá. Muito obrigado aí, então. Lucas Tardelli, um abraço. Lucas foi um aluno de mestrado que a gente trabalhou na biorretenção. Né? Tinha esquecido de falar de você, Lucas. Né? Tivemos um artigo publicado, né? Outras pessoas que estão, alguns alunos do PET aqui, o Pedro também. Tá? Então, até mais. Obrigado aí.